sejam bem-vindos à Semana Akáshica. Eu sou a Jéssica D'Artora Camargo, sou nutricionista, leitora de registro akáshico e terapeuta holística. E nessa semana eu vou te explicar e te ensinar de uma maneira muito simples e fácil de entender o que são os registros akáshicos. Eu também quero te ajudar e eu vou te ajudar a despertar a sua consciência, como fazer esse despertar e como usar essa energia para se autocurar, né? Nós carregamos feridas, bagagens emocionais que vêm de vidas passadas, que vêm da nossa infância, de traumas, padrões repetitivos, né? Que vêm da nossa família, dos nossos pais. Então eu também quero te ajudar a curar essa ferida com os seus pais, né? Aprendendo a ser gratos a eles pela vida que veio deles. Quem sabe também curar feridas que ficaram de um relacionamento, né? Todas as pessoas que passam na nossa vida é importante. E todas essas situações, todos esses traumas, esses bloqueios, eles ficam registrados e armazenados no nosso DNA, que é onde estão os nossos registros akáshicos. Então, eu quero te auxiliar a promover a sua autocura também através dos registros akáshicos. Nós estamos vivendo um momento único, um momento que pede por despertar de consciência, que pede por evolução espiritual. Nós temos recebido muita luz da galáxia central. Essa luz, ela é como um chamado para a espiritualidade, é como um chamado para a evolução. Por quê? Porque quando a gente evolui, quando a gente busca entendimento da vida, do universo, sobre como as coisas funcionam, a nossa vida passa a ficar muito mais leve. Nós passamos a entender, nós passamos a compreender mais as coisas que nos acontecem. Coisas, situações, dificuldades e até pessoas que estão todas registradas no nosso registro akáshico. Pessoas que já passaram por nós, pela nossa vida, em outras vidas, em vidas passadas. Essas vidas estão todas registradas também no seu akasha. Então, pensando nesse momento tão importante de elevação planetária, é que eu resolvi entregar essa uma semana de conteúdo e ferramentas poderosas, né, de conexão espiritual, de despertar da consciência, para que vocês possam aplicar na vida de vocês assim como eu apliquei. Por quê? Isso é uma história até pessoal minha, mas enquanto eu não me conectava com a minha missão, enquanto eu não olhei para minha espiritualidade, para minha mediunidade, as coisas ao redor, a vida, as situações acabavam sendo muito difíceis. Tudo era uma dificuldade, tudo era muito difícil, né? Era muito difícil de cocriar, era muito difícil de resolver, de buscar soluções. Mas quando eu passei a buscar e entender mais, tudo começou a fluir muito mais. E eu consegui me reconectar com a minha missão e com o meu propósito de vida. E essas ferramentas, elas podem te auxiliar muito nesse caminho, né? Nesse caminho de se entender, de se reconectar consigo mesma, com a sua alma, com a sua essência, principalmente nesse caminho de autoconhecimento, que é o mais importante para todos nós que estamos aqui, é nos autoconhecer. Porque o nosso caminho, a nossa jornada, ela é única, ela é individual, né? Não quer dizer que você vai ficar sozinho a vida inteira, mas cada um tem a sua jornada única e individual. E isso deve ser respeitado, ninguém vai seguir o mesmo caminho. Por mais que se tenham profissões iguais, ninguém vai fazer igual a ninguém. Isso sempre é único, cada um tem a sua energia, tem o seu jeito de seguir a vida e de seguir esse caminho. Eu acredito que você já tenha ouvido falar de várias técnicas e ferramentas espirituais que auxiliam na cura, que auxiliam nas resoluções dos nossos problemas, das nossas dificuldades, como hipnose, regressão, constelação familiar. Mas aqui a gente vai falar do registro akáshico.
E o que são então os registros akáshicos? Bom, Akasha é uma palavra em sânscrito que significa céu, espaço ou éter. Então, o Akasha ele está no éter ou no fluido cósmico, tá? E os registros akáshicos servem de armazenamento, é como se fosse um arquivo de armazenamento, é como se fosse o nosso Google Drive, né? Uma nuvenzinha que nos acompanha, onde registra toda a nossa vida. O que fica registrado, né? Tudo, exatamente tudo, todas as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções, todas as nossas vidas passadas ficam registradas ali. Então, o registro é como se fosse a biblioteca da nossa alma. É importante a gente falar que nós temos uma única alma, nosso espírito, né? Porém, essa alma, ela reencarna inúmeras vezes. Então, nós já passamos por aqui inúmeras vezes. Só que cada vez que passamos aqui, temos um personagem diferente, né? Que é o nosso ego. Então, nessa vida, eu sou a Jéssica. Porém, outras eu tive outras personalidades, outros nomes, outro gênero. Não quer dizer que a gente tenha sido sempre do mesmo gênero, né? A gente muda. E nessas vidas, elas ficam registradas também no nosso Akasha, tá? Então, quando nós acessamos os registros akáshicos, é possível ver vidas passadas, crenças, traumas, bloqueios, situações que se repetem, situações da infância, traumas da infância. Tudo o que é necessário ser visto, eles vão mostrar, né? É importante a gente falar que nós somos apenas o canal. Então, eu que sou uma leitora de registro akáshico, eu sou o canal que transmite o que a espiritualidade quer, principalmente os seus mentores, porque tudo é comandado pelos mentores e pelos guardiões dos registros akáshicos. Então, toda vez que eu faço uma leitura, que eu faço um atendimento, eles abrem as situações, as informações que é permitido ser visto, que é permitido que a pessoa saiba. Até porque eles são seres muito sábios, né? Muito mais que nós. Então eles estão aí para passar informação, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa buscar um guia, um direcionamento na nossa vida, sempre para um auxílio de cura, de despertar da consciência, de autoconhecimento e de evolução, né? É possível também ver missão de vida, ver os propósitos da alma, porém eles determinam o que vai ser visto, eles escolhem, e nós podemos fazer perguntas para eles e, se for permitido, eles vão responder, senão eles não mostram. E tá tudo bem, até porque a gente tem que pensar que é um arquivo gigantesco, né? Então não tem como a gente ver tudo de uma vez, e muito menos em uma primeira vez, em uma primeira leitura. Então, às vezes, tem leituras que são bem simples, porém muito importantes, né? Que eles pedem para estudar algo, fazer tal coisa, movimentar as energias, buscar um pouco mais, para que eles possam passar mais coisas. Por quê? Tu tem que ter um nível de entendimento para que eles possam passar coisas maiores, digamos assim. Então, eles não vão te mostrar uma vida passada, por exemplo, com um pai, com uma mãe, uma situação desagradável, se tu não tem o entendimento para conseguir receber aquela informação. Então, talvez tu vá precisar estudar sobre vidas passadas, o que acontece, como que é, por que nós reencarnamos, por que viemos com esses pais, com essas mães, como que é isso, né? Ninguém foi assim tão bonzinho em vidas passadas, né? Nós estamos aqui evoluindo, já fomos muito primitivos, fizemos coisas muito absurdas e catastróficas, todos, porque todos que estão aqui estão para evoluir, ok? Então, imagina abrir uma situação onde um pai matou um filho,
e agora inverteu os papéis, vieram como filho e pai, ou irmãos, ou mãe e filho, compreende? Então por que acontece aquela situação ali? Por quê, né? São resgates, são os karmas, tá? Mas imagina que você nunca leu sobre vidas passadas, nem sabe que existe, não sabe nem se acredita. E eles vão abrir uma situação trágica, né? O que tu vai fazer com aquela informação? Então, esse entendimento do quanto tu pode receber, o que é permitido tu saber naquele momento, são eles que sabem, né? E não nós. Então, também temos que ter a humildade para reconhecer e para aceitar exatamente o que nos manda, sabendo que estamos no planeta do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo muito respeitado por eles. Então, são nossas escolhas. Nós temos que buscar evolução. Nós temos que querer evoluir, temos que querer saber, buscar entendimento, né? Ah, mas como? Não sei para onde ir, não sei o que fazer. Basta querer. É o primeiro passo. O primeiro passo é tu sentir, tu pensar e sentir. Eu quero entender mais. Eu quero buscar mais, eu quero ter mais conhecimento, eu quero entender o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, para onde eu vou, né? O que tá acontecendo. Esse é o primeiro passo, é o querer buscar, é o querer entender. E os próximos movimentos, eles começam a fazer, colocando informações, colocando pessoas, colocando terapias, colocando ferramentas no seu caminho. Então saiba que se você está vendo esse vídeo hoje, você não chegou aqui por acaso, né? Existe todo um movimento oculto para que você esteja aqui recebendo esse conteúdo, recebendo essas ferramentas também, né? Significa que você está pronto para receber, porque senão você nem estaria olhando esse vídeo e você nem ia querer saber sobre esse assunto, ok? Então, agradeça a você mesmo primeiro, porque é mérito seu, e também agradeça aos seus mentores. Mas não esquece, você tem que fazer por você, você tem que buscar, você tem que ir atrás e fazer os seus movimentos, ok? O meu caminho com a espiritualidade começou desde muito cedo. Eu sempre fui uma criança muito mística, muito supersticiosa, adorava superstição, adorava rezar, adorava saber. A minha mãe, né, veio muito da minha mãe, uma questão mais religiosa da família. Minha família é muito católica, e a minha mãe sempre puxou muito para esse lado. Então eu tinha que ir na missa, eu tinha que ir na igreja, eu tinha que rezar. E ela sempre falava que eu tinha um anjinho da guarda, que eu deveria, né, rezar para esse anjinho da guarda. Então eu adorava saber que eu tinha um anjinho da guarda e eu rezava muito para ele. E a minha oração era pedidos, né? Isso bem criança. E ali, quando eu tinha uns 9 anos, isso a minha mãe conta bastante, que eu simplesmente cheguei para ela e falei que eu era mais espírita do que católica. Eu não me lembro muito bem dessa situação, quem falou foi ela, mas isso já era um chamado, já era uma busca da minha alma, né? Mas eu precisei vir dentro de uma família que tinha um apelo religioso muito forte, muito grande, para que eu questionasse outras coisas, né? E para que eu questionasse realmente o meu caminho e a minha espiritualidade, né? Então, a minha mãe também, quando eu tinha 7 anos, ela entrou na Seishonoye, que é uma filosofia de vida oriental, ela é japonesa, e eu realmente, isso trouxe muitas buscas dentro de mim, assim, eu adorava ler, eu adorava saber, e tinha ali ensinamentos muito, muito profundos, e no meu era muito mais profundo que outras, que no caso, né, a religião que eu conhecia na época, que era católica. Só que a Seishonoye abriu muitas portas para mim, porque ela tinha uma linguagem muito simples, muito fácil, e ela falava muito da lei da atração, do pensamento, da consciência. Então, desde sempre eu tenho essa questão do pensamento, do sentimento, de trabalhar isso, de
ter objetivos, de pensar coisas boas, e principalmente a Seishonaye foi a que me ensinou muito sobre o poder da gratidão, o poder de ser grato e de perdoar. Então, gratidão e perdão entraram já na minha vida muito cedo, realmente muito cedo, tá? Quando eu tinha ali mais ou menos, eu tinha 11 anos, o meu irmão do meio faleceu, né? E ali eu era muito nova, mas eu já tava com um pezinho na espiritualidade. Aquilo foi uma situação completamente trágica na minha vida, na vida de toda a minha família, mas eu sempre conto essa história porque eu tinha uma ligação muito forte com esse meu irmão, né? E quando ele faleceu, ele tinha 17 anos, eu tinha 11. E foi dentro de casa, foi um acidente muito trágico, enfim. Eu passei a sonhar com ele. Primeiro eu entrei em um estado de revolta e comecei a questionar muito Deus, né? Por que Deus tira as pessoas de nós? Por que Deus tira as pessoas boas? Se Deus é bom, por que ele leva as pessoas que são boas? Por que ele não leva as pessoas ruins? Porque, sabe? Então, vieram muito esses questionamentos, assim. Porém, também, isso fez com que eu buscasse um lado espiritual muito forte. Fez com que eu desenvolvesse uma espiritualidade, assim, muito cedo. Então, eu passei a ler muito mais, até os próprios livros da Seishonaye, que falavam muito disso. E uma coisa que aconteceu bastante, que foi ali a primeira vez que de fato eu comecei a me deparar com a minha mediunidade, só que eu não entendia que isso era mediunidade. Hoje eu entendo compreendi praticamente todo o meu caminho, várias coisas que aconteceram por essa busca espiritual, né? Essa busca desse entendimento. Então eu comecei a ter sonhos lúcidos, sonhos reais, onde eu encontrava o meu irmão e eu perguntava pra ele, né, o que tu está fazendo aqui se você já morreu? E ele me abraçava, ele dizia que ele estava bem, que não era pra eu me preocupar, que ele estava muito bem. E isso aconteceu por muito tempo, muito tempo. Era praticamente todo dia eu sonhava, né? E se durou assim, depois parou um tempo, mas toda vez eu tinha sonho, e eram sonhos reais. Isso trouxe uma outra busca muito forte de eu não sabia o que era aquilo que acontecia. Eu acordava totalmente perdida, mas eu sabia que era real. Eu sabia que de alguma forma ele vinha falar comigo através do meu sonho. Eu só sabia que era real. O sentimento de ter essa experiência, ela é única, ela é exclusiva. É difícil de explicar, assim, o sentimento, mas é realmente muito forte. É uma experiência que qualquer pessoa cética acreditaria, porque tu sente que é real, tu sente que eu estou lá, eu estava lá e agora eu tô aqui. Então, eu não tenho dúvidas de que é real. E eu não tinha dúvidas de que ele estava bem, de que onde ele estava bem, né? E passei a questionar muito mais, a buscar muito mais. Então, esse fato que aconteceu na minha vida trouxe uma espiritualidade, trouxe uma busca incansável, incessantemente da minha parte. Porque eu queria me encontrar com ele, eu queria saber onde ele está, eu queria entender, né? Então, toda a minha busca espiritual foi baseada na busca pelo reencontro com o meu irmão. Então eu ia em centros espíritas, eu falava com médiums, fui em cartomantes, ia em videntes, eu fui pra tudo que era lugar, tá? Até que em 2017 foi um ano muito especial e eu diria um ano muito de despertares, assim, de vários despertares, digamos, ao mesmo tempo, tá?
foi quando eu ouvi pela primeira vez na vida falar de registro acástico. E eu já era uma pessoa totalmente ligada a tudo que é místico. Astrologia, constelação, apometria, os videntes, os médiums, tudo eu já tinha ido. Cartomante, falava um negócio de energia místico, eu já tava indo lá, né? E foi quando eu ouvi falar a primeira vez dos registros acásticos. E foi uma amiga que falou, pra ver como são as coisas. Uma amiga falou, nossa, tu já ouviu falar dos registros acásticos? Porque a outra amiga dela tinha ido. E eu não. Aí eu fui, pesquisei, chamei na época eu fiz a minha leitura com a Fernanda, que hoje se tornou até uma amiga, assim, considero muito ela. Eu fiz uma leitura uma vez, foi presencial, fui até ela. Abriram muito a minha missão, abriram situações que estavam acontecendo, que eu tinha que enxergar, que eu tinha que olhar. E tudo que abriram em 2017 está acontecendo muito forte agora em 2020. Muito forte. Então, a energia do Akasha, da leitura, ela tem isso. Ela traz situações de vidas passadas, do presente e futuras possibilidades, né? Então, a leitura que tu faz uma vez pode estar durando aí anos. Pode acontecer daqui muito tempo. Então, por isso que também a gente grava um áudio sempre, por isso que a gente envia esse áudio para a pessoa, para que ela possa reouvir outras vezes os registros dela. E pode ser que mais para frente faça muito mais sentido do que na época que ela recebeu a leitura. Eu me lembro que eu saí da leitura tão feliz, assim, e encantada com aquilo, que eu pensei, nossa, será que eu, uma mera mortal, que nunca meditei, que nunca tive... Tinha intuição, muito forte. Mas pra mim aquilo era uma coisa, não era assim, mediunidade. Hoje eu entendo que a intuição já é uma mediunidade que todo mundo tem, né? Alguns são clarividentes, outros são clareaudientes, outros são videntes, enfim. Eu tinha intuição, e tive as experiências, assim, de saída do corpo, mas nunca tinha tido, a minha mediunidade, ou enxergar algo, saber algo de alguém, o que vai acontecer, enfim. E aí eu lembro que eu pensei isso, nossa, será que um dia, né, eu teria capacidade de trabalhar com essa ferramenta, de fazer uma leitura, assim, porque eu achei encantador. Mas pensei isso, assim, nunca fui atrás, nunca busquei isso, né? E aí, em 2019, eu recebo um folderzinho, assim, da Fernanda, falando sobre o curso, sobre acessar os registros. E eu me lembro que eu senti que eu deveria participar. E na época, foi uma época bem difícil, porque eu recém tinha ganhado meu filho. Então eu tava assim num momento bem crítico, num momento passando perrengue, sozinha, meus pais me ajudando. E eu estava sem R$1 no bolso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque a Caixa realmente mudou a minha vida, né? Eu senti o chamado de participar daquele curso e eu lembro que eu não tinha cartão, não tinha nada, tava em casa, o Lorenzo tinha 4 meses, mais ou menos, e eu tava muito cansada e eu queria fazer aquele curso, eu sentia assim, eu tenho que fazer, mas eu não tenho como eu vou fazer. E aí eu lembro de ter pensado assim, nossa, mas as melhores coisas que eu fiz, os melhores cursos, que eu gosto muito de fazer curso, foram nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tristes ou mais difíceis. E aí eu deixei, passou um tempo e a minha mãe surgiu com um cartão, essa é realmente a história, ela surgiu com um cartãozinho falando, achei um cartão que está bloqueado e o limite é tanto, e era exatamente o valor do curso. E eu falei, meu Deus, mãe, eu vou fazer esse curso
e eu vou pagar esse cartão. Não sei como, mas eu vou pagar, vou parcelar em várias vezes e eu vou conseguir pagar, vou trabalhar, vou pagar. Bom, beleza. Fui lá, fiz o curso, passei a fazer atendimentos gratuitos no início para entender, para colocar em prática, para experienciar, e foi realmente incrível. Passei a receber feedbacks muito legais, muito bons das pessoas, tá? Entendi muito como funciona a minha mediunidade, como funcionava a minha leitura, e de repente eu já estava trabalhando, eu já estava cobrando daí, né? Tendo uma renda, e eu pagava sim o cartão, paguei todo o curso, né? Com o trabalho dos registros, e passei a trabalhar com essa ferramenta. E eu percebi que quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu fazia para os outros, mais eu recebia informação para mim, mais eu me conectava com a minha missão, mais eu ouvia os meus mentores, os meus guias, e eu comecei a receber muita informação, muito despertar de consciência. Eu considero que eu tive um salto quântico realmente na minha vida, porque eu fui do nada ao tudo, digamos assim, né? Porque eu realmente tava no perrengue, no limite, tudo tava difícil, e eu lembro de falar assim, nossa, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi até agora já não me serve mais, eu preciso buscar algo a mais, porque o que eu tenho de conhecimento hoje não tá me servindo pro que eu tô passando, e eu preciso ter um conhecimento a mais do que tá acontecendo aqui na minha vida. Por que eu tô criando tanta dificuldade, né? Porque eu entendo que a gente atrai essas situações. E os registros começaram a abrir essas portas, a abrir as situações. Eu nunca tinha tido experiência de ver, que isso fique muito claro, de ver. Nos registros eu passei a ver, eu via as coisas acontecendo ali, as informações, e os mentores, eles usam de tudo para passar informação, né? Então, eu já tive leituras onde me mostraram a palavra perdão, e aí mostrava a figura do pai, a figura da mãe, e aí eu entendia que aquela pessoa precisava buscar, né, perdoar os seus superiores, o pai, a mãe. Eles usavam de tudo, e como eu já passei por várias ferramentas, várias técnicas, e sempre gosto de ler e estudar, quanto mais eu sabia, quanto mais eu entendia, quanto mais eu estudava e buscava, mais eles usavam isso para passar informações para as pessoas. Então, dentro dos registros é assim, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente tem conhecimento, entendimento, mais a gente vai poder auxiliar as pessoas, porque eles vão usar desse conhecimento para passar, para auxiliar. Então, os registros têm isso. Tem que, para quem busca como para quem busca como investimento para trabalhar com essa terapia, com essa ferramenta, isso tem que ser muito sincero, tem que ser um chamado, um sentimento de coração, de querer ajudar as pessoas, e o dinheiro se torna a consequência. Se o dinheiro for o objetivo, eu vou fazer por dinheiro, você destoa as energias, né? Elas não ficam sintonizadas, digamos assim, entende? Mas serve também para quem busca um autoconhecimento, para quem busca se entender mais, compreender mais. A gente pode abrir os nossos registros, né? Eu abro os meus, como eu abro das pessoas, e ali eu pergunto, faço as perguntas, busco as respostas e recebo as informações. E aqui que acontece também, muitas vezes tu abre o registro de uma pessoa e vem uma situação muito parecida com a tua, ou vem informações que servem muito bem pra ti, né? Que tu chega a pensar, nossa, isso aqui foi pra mim também. E a gente recebe essa energia e a gente consegue colocar em prática na nossa vida. Então, o chamado para trabalhar com essa ferramenta tem que ser muito sincero,
tá? E tem que sim ter uma certa cura, né, da tua alma. Então, às vezes, tu pode se sentir um pouco bloqueado, a caixa pode desbloquear. Porém, faz pra ti, abre pra ti, busca o que tu precisa curar, busca ler, leia livros, veja vídeos, busque mais informação para que eles possam passar mais essas informações para ti, os teus mentores, primeiro para que tu cure em si e para que daí tu possa auxiliar outras pessoas nesse processo de cura. Então, se talvez tu esteja num momento complicado, num momento difícil, o registro vai servir muito para ti promover a tua autocura. E depois sim, o caminho do facilitador é facilitar até onde ele já foi, né? Então, quanto mais a gente vai, mais a gente consegue facilitar o caminho de quem tá vindo, né? Isso não nos torna melhor do que ninguém. São apenas níveis diferentes de consciência. E nós estamos aí para ajudar os nossos irmãos. Os nossos irmãos são todas as pessoas. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Se eu tenho um conhecimento, se eu tenho uma informação, eu preciso passar essa informação, esse conhecimento adiante. Isso faz parte da minha missão também, ser essa comunicadora da luz, da espiritualidade, de coisas boas e coisas que me curaram, que fizeram bem pra mim e que podem fazer bem pra vocês também. Então, hoje essa é a minha missão, no momento que a gente se conecta com a nossa missão, e quem me ajudou isso foram os registros akáshicos. Claro, estudando, buscando, né, tendo outros entendimentos também, mas os registros realmente me reconectaram comigo mesmo, me reconectaram com a minha missão, com o meu propósito, fez com que eu despertasse a minha consciência, com que eu desenvolvesse a minha espiritualidade, a minha mediunidade. Eu nunca fui uma pessoa de ver, de enxergar, e começando com os registros, eu comecei a enxergar, comecei a ver, a sentir e entender que a espiritualidade é muito mais simples do que eu imaginava. Eu mistificava muito e tornava uma coisa longe, longe e inalcançável. E na verdade, o que eu quero dizer é que todos vocês têm mediunidade, todos vocês têm espiritualidade. Cada um tem uma sensibilidade que é diferente do outro. Por isso que perante mediunidade, intuição, isso é espontâneo. Não existe um método certo, correto para todos, porque quem comanda é a espiritualidade, são os nossos mentores, né? Então, nós seguimos o que eles têm para nos falar, que é quando a gente ouve a nossa intuição, quando a gente sente, faz isso e não faz aquilo, né? Quando a gente sente de ir para cá e não para lá, isso já é intuição, isso é sensibilidade, isso é mediunidade, né? E quando a gente passa a ouvir essa mediunidade, essa intuição, as coisas na nossa vida passam a fluir e nós nos tornamos co-criadores da nossa realidade, né? Hoje eu me considero uma co-criadora da minha realidade, porque eu co-criei, porque eu mudei, eu alcancei e estou alcançando os meus objetivos, né? Mas porque eu estudei, porque eu aprendi e porque o Akasha me abriu muito sobre essas questões. E é o que eu quero passar hoje para as pessoas, porque se eu recebi tanta informação que mudou a minha vida, por que que vocês não podem também fazer o mesmo, né? Ou pelo menos seguir algumas dicas, algumas ferramentas, né? Para que essas ferramentas vão abrindo o caminho de vocês. Vocês vão dando os primeiros passos, né? Não quer dizer que tem que largar tudo e usar os registros e trabalhar com os registros. Não. Existem muitas ferramentas, existem muitas terapias. Cada um tem que seguir o seu chamado, né? Isso é apenas uma delas, mas todas se complementam, né? Cada uma auxilia de alguma forma. E comigo foi assim. Então eu espero poder ajudar muito mais pessoas
nessa caminhada para que vocês se entendam, para que vocês compreendam o mundo, o universo, principalmente por que as coisas acontecem, por que acontecem coisas boas com uns, com outros acontecem coisas ruins, com o outro é mais difícil, com o outro é mais fácil, por quê de tudo isso, né? Isso tudo hoje eu ensino, eu passo esse conhecimento também muito dentro do curso Terapia da Alma, né? Mas eu também tô sempre falando aí nas redes sociais, passando conhecimento, então isso faz parte da minha missão e eu quero levar esses conteúdos, esses conhecimentos adiante para que vocês possam mudar a vida de vocês, como eu mudei a minha e como hoje eu me sinto muito mais feliz do que quem eu era antigamente, que sofria muito, né? E hoje eu já entendo, já compreendi e eu sei que tudo tá no nosso pensamento e no nosso sentimento. Mas isso não é assim tão superficial. Tem que ser aprofundado, tem que ser entendido verdadeiramente, porque senão fica uma coisa muito supérflua, né? Superficial. E é uma questão que precisa ser vivenciada, experienciada para que tu acredite. Se não, fica só, tá, é isso, mas não sei como fazer, não sei se isso realmente funciona. Eu posso garantir que funciona, porque na minha vida funcionou e continua sempre funcionando. E então os registros trazem esses benefícios, trazem muitas ferramentas de cura. Eles falam o que tu precisa ouvir, o que tu precisa fazer. Muitas vezes eles passam orações de liberação. Só o fato de mostrarem situações de vidas passadas já faz com que tu compreenda aquela situação que tu tá vivendo e que tu aceite e entenda aquela situação ali, um padrão que tá se repetindo, ou o que seria se é um resgate de algum karma, né? Tem pessoas que têm méritos, então eles mostram exatamente de tudo. Quando a pessoa já tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, isso já tá no campo dela. Então, na hora de acessar, é possível ver as dúvidas, ou eles mesmos já começam a falar coisas que tu nem entende o porquê que tá vindo. Então, tem muito isso, assim, de deixa vir o que tem que vir. Porque às vezes não vai fazer sentido para o leitor, não vai fazer sentido para mim, mas para a pessoa que está ouvindo vai exatamente o que ela precisa ouvir sobre uma dúvida que ela tem, sobre uma situação que aconteceu. Quando eu comecei a trabalhar com os registros e receber muita informação e me conectar com os meus mentores, eu também as pessoas passaram a me perguntar se eu não dava cursos. E aí eu comecei a sentir que tinha um chamado ali e eu sempre gostei dessa parte de comunicar, de falar com as pessoas. E dentro do meu registro tinha aparecido isso, que a minha missão era como se fosse falar com o público, né? Dar boas notícias, boas novas, como se eu fosse uma portadora de boas novas. Então eu recebi praticamente um chamado da espiritualidade para passar esse conhecimento para mais pessoas. Primeiro, eu canalizei a minha oração. Eu, fazendo a leitura de registro, começou a vir uma oração diferente. Aí eu entendi que eu deveria canalizar a minha oração. Canalizei a minha oração, passei a usar ela nos meus atendimentos. Continuou, né? Maravilhosamente bem os atendimentos, e de repente eu já estava canalizando um curso inteiro para passar esse conhecimento para mais pessoas. Então eu fui para um lugar que é muito especial, que é aqui em Porto Alegre, tem uma energia muito boa. Nesse lugar eu fiquei um dia lá e abri os meus registros e canalizei com todo o curso Terapia da Alma, né, que é regenerando o DNA através dos registros akáshicos. O curso de 2 dias foi canalizado em horas, totalmente canalizado, um pedido da espiritualidade, tudo que tem lá tá canalizado. Foi feito assim, rápido até, e passei a dar o curso, passei a levar o curso presencialmente nos lugares.
e ter feedbacks muito bons das pessoas que participaram. E agora estamos levando mais pro meio digital, né, que também começaram a pedir, começaram a perguntar, porque tem muitas pessoas de fora, tem pessoas que dificulta sempre o presencial, ter que vir, tem que buscar hotel, tem que buscar lugar. Então começaram a me pedir para trazer mais pro digital, para que se possa chegar e viabilizar para mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esse conhecimento que vai mudar a vida de vocês e que muda vidas assim como mudou a minha vida. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre quem pode acessar os registros akáshicos, que é uma dúvida que eu recebo bastante. E como essa é uma semana muito especial e vocês vieram até aqui guiados por essa força maior de cura, de evolução, essa busca de serem melhores, de fazerem melhores, eu vou dar 2 presentes para vocês. O primeiro presente é uma leitura gratuita de registros akáshicos. E para participar, basta você deixar o seu nome completo e a sua data de nascimento no nosso grupo do WhatsApp e comentar na última foto no meu Instagram, que é a foto sobre esse primeiro episódio. Você vai comentar o que você achou. E no final dessa semana eu vou anunciar dentro do grupo do WhatsApp quem foi a pessoa que ganhou. O outro presente é uma meditação guiada e canalizada pelos meus mentores, para que vocês façam uma limpeza no seu akasha, uma limpeza no seu campo energético. E eu recomendo que vocês façam essa meditação guiada por 21 dias, porque ela é bem forte e ela é bem poderosa. E a meditação também vai estar disponível no nosso grupo do WhatsApp. E eu também quero que vocês vejam o depoimento de algumas pessoas que já passaram pela leitura de registro comigo e que obtiveram resultados de cura, de desbloqueios, né? Como que mudou a vida delas. Então eu te vejo no próximo vídeo. Agradeço a sua presença, fica com Deus e nos vemos em breve. E acredito muito fielmente nisso. Então, através de uma amiga, de uma cliente, eu conheci o Simon Celal, que faz regressão. Acabei não fazendo, mas através dele eu conheci a Jéssica D'Artora. Ela trabalha com leitura de registros akáshicos e hoje a gente fez a minha leitura dos meus registros akáshicos e não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar, então, que foi emocionante. Claro, a gente tem que acreditar e eu acho que quando a gente acredita, a gente sente tudo muito a fundo. E os registros akáshicos, o que é? Tu começa a ver muita coisa que não vê. Tu entende muita coisa que tu não entende às vezes, né? Ela fala com tanta clareza, com tanta fé e é para te entender um pouco da tua missão reencarnatória, para te entender bloqueios, barreiras, né? Talvez coisas que estejam te bloqueando, que tu não consiga enxergar. É incrível, é emocionante, é despertador, é algo em ti, assim, ativa, porque através dos teus mentores, dos teus seres de luz, né, que te acompanham, um pouquinho, assim, da tua trajetória. E, assim, pessoal, né, teus mentores também estão te falando e vem tudo ao encontro, assim, de que tu planeja, do que tu pensa. E, nossa, façam. É incrível, assim, é demais. Então, ela faz, como ela diz, os registros akáshicos é uma biblioteca, uma memória, onde ficam armazenado teu passado, teu presente e um pouco do teu futuro. Então, ela traz, adivinhem a minha cor, que ela nem sabia? Rosa. Que o meu mundo é rosa. E com certeza o meu mundo é rosa. Então, pessoal, eu vou deixar marcado o nome dela. Procurem ela, entendam um pouco e façam. Física quântica até, vai gostar. Através da Marcela, que faz realinhamento energético pra mim.
Vocês já sabem que eu amo ela de paixão. Eu conheci, através dela, a Jéssica D'Artora. É minha xarazinha. Gente, ela faz leitura de registros acásticos. É uma coisa muito bacana, muito legal. E ela fez minha leitura hoje, assim, e eu chorei, eu dei risada, Enfim, gente, pra concluir, assim, façam. É mais uma experiência, assim, que muda a gente, sabe? Eu tô ainda digerindo tudo que a Jéssica me falou, tudo que ela viu, né, acessou através da leitura do meu registro acástico. E eu tô assim, eu queria muito dividir isso com vocês, porque vocês sabem que assim, tudo que eu acho muito bacana, eu venho aqui e divido, principalmente sobre espiritualidade, que é algo que eu tô me encontrando muito atualmente. Então, fica a dica aí. A Jéssica é uma querida, um doce de pessoa, então vocês vão amar demais. Beijo. Gente, bom, tô passando aqui pra falar pra vocês sobre uma experiência muito legal que eu tive com a Jéssica. O que ela fez? Ela leu a minha alma. Sim, ela leu minha alma. Ela leu os meus registros acásticos, que é nada mais nada menos que ler a tua alma. Então, eu pedi pra ela, fiz perguntas específicas de como evoluir, porque é uma coisa que eu quero muito, a evolução, né, do meu ser. Quero ter dicas pra evoluir, e ela me deu essas dicas, gente. E, além de outras coisas que tu pode fazer perguntas pra ela. Enfim, entre no perfil dela, deem uma olhada, vocês vão ver a energia que ela transmite, uma energia pura, uma energia sincera e muito boa, que ela passou pra mim também através dos registros. E é isso, gente.